boa noite. Segunda-feira, 11 de novembro, e você vai ver no Jornal da Câmara que a privatização dos Correios foi tema de uma audiência pública. A influência política e a falta de competitividade também estão entre as justificativas para a privatização. Mas Josemar Lara rebateu que a logística dos Correios é uma das melhores do mundo. Autoridades discordam de proposta federal que extingue pequenos municípios. Se o município recebe menos de 5% da sua arrecadação própria e tem toda uma engrenagem para custear com dinheiro público, que vai ser retirado de outra região do país para poder sustentar isso, a gente tem que discutir isso francamente, abertamente. A gente sabe que esses municípios, na grande maioria, são municípios que têm grande potencial e conseguem se sustentar praticamente sozinhos com a riqueza gerada no seu próprio solo. É a partir de agora no canal da Comunidade. A possível extinção de municípios com menos de 5.000 habitantes e arrecadação própria inferior a 10% da receita total foi um dos assuntos mais comentados na semana passada. Nós aproveitamos a vinda do ministro-chefe da Casa Civil para questioná-lo sobre a decisão do governo federal. Também ouvimos a opinião do presidente da FAMORS. Como noticiamos na última edição do Jornal da Câmara, Onyx Lorenzoni esteve em Passo Fundo cumprindo extensa agenda de compromissos com autoridades, entidades e a imprensa. Na Câmara de Vereadores, o braço direito do presidente foi questionado sobre temas polêmicos, entre eles o novo pacto federativo, que pode extinguir municípios com dificuldades de gerar recursos próprios. Segundo a FAMURS, quase metade das cidades gaúchas seria afetada com a eventual aprovação das propostas no Congresso. Para o ministro-chefe da Casa Civil, a decisão trará economia aos cofres públicos. A maioria absoluta dos governadores e prefeitos brasileiros são, com raras e honrosas exceções, ali tem uma rara e honrosa exceção, gestores de folha de pagamento de funcionários. É isso que a gente quer do nosso país? Não. O presidente Bolsonaro, quando se elegeu, e eu me lembro bem do dia em que nós, Paulo Guedes, eu hoje, ministro Abraão, redigimos o capítulo onde nós escrevemos no plano de governo O Caminho para a Prosperidade, uma frase: mais Brasil e menos Brasília. E era exatamente isso que a gente estava falando. Eu fiz discursos, tenho certeza que o deputado Eric faz, que o Colucci, que o Patrick, o prefeito Luciano, enquanto parlamentar, disse que era uma barbaridade, o prefeito vai a Brasília em busca de migalha, de chapéu na mão, o governador a mesma coisa. Bom, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente abre mão de poder, envia para o parlamento brasileiro 3 propostas de emenda à Constituição que colocam uma série de importantíssimos instrumentos na mão dos prefeitos e dos governadores. Reformula o Pacto Federativo, cria um Conselho Fiscal da República para que a responsabilidade fiscal exista. O Rio Grande do Sul está nesse buraco porque nós tivemos governadores irresponsáveis fiscalmente, vou dar o nome de 2, Olívio Dutra e Tasso Genro, que enterraram o Rio Grande do Sul. O mérito da proposta do novo Pacto Federativo é entregar na representação da sociedade brasileira, que é o Parlamento, que é o Congresso Nacional, que está renovado, tem muita gente lá com bons propósitos, é de poder rediscutir como é que é a vida do município, como é que se reorganiza fiscalmente, como é que o Estado tem ferramentas. Os últimos 2 governadores foram vítimas do que eu estou dizendo. Sartori e Eduardo Leite. Por quê? Eles estão premidos sem nenhum instrumento. Essas 3 PECs vão dar a eles instrumentos reais, práticos, objetivos para mudar a história do Rio Grande do Sul. Então, e dos outros estados e também dos nossos municípios. Eu sempre fui um municipalista, eu sempre defendi o municipalismo. Agora, é evidente que se o município recebe menos de 5% da sua arrecadação própria e tem toda uma engrenagem para custear com dinheiro público, que vai ser retirado de outra região do país para poder sustentar isso, a gente tem que discutir isso francamente, abertamente, sem preconceito, com equilíbrio, com bom senso. E eu tenho certeza que o equilíbrio e o bom senso
vai prevalecer. A pauta do Pacto Federativo é a pauta principal do municipalismo, então nós aguardávamos essa legislação há muito tempo, mas com relação especificamente a essa questão dos pequenos municípios, a forma como eles estão sendo avaliados, nós não concordamos. A intenção não é fazer pressão aos legisladores, mas sim buscar um diálogo com o governo federal, com o Ministério da Casa Civil, através da porta aberta que a gente tem com o ministro Onyx, com o ministro Paulo Guedes da Fazenda, através do diálogo, chegar a um denominador comum e fazer com que essa legislação seja aprovada, mas de uma forma benéfica à maioria dos municípios. A gente não admite que praticamente 50% dos municípios do Rio Grande do Sul sejam extintos, principalmente porque estão sendo considerados apenas pequenas receitas como IPTU, ISS e ITBI para avaliar o sucesso ou não dessas gestões, o que é injusto. A gente sabe que esses municípios, na grande maioria, são municípios que têm grande potencial e conseguem se sustentar praticamente sozinhos com a riqueza gerada no seu próprio solo. Então essa é a nossa intenção, através de muito diálogo, chegar a um denominador comum e fazer com que essa legislação, que tem vários pontos que são positivos aos municípios, seja aprovada sem essas questões aí que a gente considera injustas. Passo Fundo conta com mais um horário de voo para São Paulo pela empresa Gol Linhas Aéreas. A partir de agora, a conexão até Guarulhos pode ser feita ao 12h15 e às 6h40 da tarde. Já pela empresa Azul, começa a operar em 20 de dezembro um novo voo até Florianópolis. O trajeto será feito 3 vezes por semana. Mais informações você encontra diretamente no site das companhias. E nesta segunda-feira você confere na programação da TV Câmara mais um Política em Ação. A jornalista Cláudia Tainá conversa com Gustavo da Luz e Felipe Henrique Leso, que apresentam o trabalho da Associação dos Advogados Criminalistas do Planalto Médio. Acompanhe um trecho do programa. A associação ela basicamente tem 5 pilares. O primeiro pilar seria a defesa de direitos e de prerrogativas dos advogados que trabalham na seara criminal. O segundo seria a gente aperfeiçoar esse contato entre a advocacia criminal e as demais instituições, e isso a associação ela busca fazer esse contato com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Polícia. O terceiro pilar seria então nós buscarmos o atendimento dos necessitados. Como é que funciona esses plantões, né? Que trabalho vocês oferecem para quem não tem condições, para essas pessoas em vulnerabilidade? Bom, como que funciona? Na verdade é passada uma lista dos plantonistas, né, para os órgãos públicos, polícia, fórum, Ministério Público, e cada dia tem um plantonista no plantão, um associado de plantão, e aí quando cai um flagrante, determinada pessoa acaba sendo presa, ela não tem advogado constituído, é humilde, não tem condições financeiras de constituir um advogado, o próprio plantonista da delegacia liga para o telefone do plantão para que o plantonista da CEPLAN acompanhe este flagrante. E depois do intervalo, prejuízo acumulado nos últimos anos seria um dos motivos para a privatização dos Correios. O mundo precisa conhecer o Brasil by Brasil. O país tem o maior mercado consumidor da América do Sul e se apresenta como grande polo de oportunidades com o acordo Mercosul-União Europeia. Com a expansão de acordos comerciais, o Brasil reafirma o comprometimento em seguir regras de economia de mercado, aumentando a confiança de investidores. E a aprovação da nova Previdência, a diminuição do setor público e a lei da liberdade econômica estimulam empreendedores para o país crescer. Conheça um novo Brasil aberto para o mundo. Conheça o Brasil by Brasil. Um local que na correria do dia a dia passa muitas vezes despercebido da população, mas a Igreja Matriz, localizada no coração de Passo Fundo, já foi uma das principais construções do município. Construída na época no alto de um morro, hoje a edificação está em frente à Praça Tamandaré. Ela foi a primeira igreja erguida na cidade, com sua pedra fundamental colocada em meados de 1890. Já a inauguração aconteceu entre 1907 e 1908, sob invocação de Nossa Senhora da Conceição, escolhida também para ser a padroeira do município.
governo federal pretende privatizar 16 estatais, mas o processo de venda integral ou do controle dessas empresas ainda não possui um cronograma definido. Até que isso aconteça, diversas mobilizações estão sendo realizadas no país. Aqui em Passo Fundo, uma audiência pública reuniu vereadores e funcionários dos Correios. A atividade foi promovida pela Comissão de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e Interior. Mais de 100 mil brasileiros trabalham nos Correios, mas a privatização deve impactar na vida de 450 mil pessoas. No estado, são 8 mil funcionários e aqui em Passo Fundo, cerca de 130. Uma classe unida e comprometida. Os nossos trabalhadores fazem o possível para conseguir atender a sociedade. A demanda é muito grande. A gente fala aí... Eu entrei no Correio em 2002. Nós trabalhávamos aqui em Passo Fundo com 1.000, 1.300 registrados. Hoje não baixa de 5, 6 mil. Querem mais? Nós tínhamos 90 a 100 distritos de entrega. Hoje nós temos 60, 70 distritos de entrega. Porque nós temos DDA, ou seja, distribuição alternada. Cada carteiro faz 2 localidades de entrega. Então, para nós conseguir manter isso, o trabalhador está fazendo um esforço sobre-humano para conseguir manter. Hoje a gente vê na mídia várias pessoas denegrindo a nossa imagem, mas no dia de chuva, o trabalhador de Correio está entregando. No frio intenso, como é a nossa região, o trabalhador de Correio está lá entregando. Então a gente não é preguiçoso, não é vagabundo como a sociedade pinta, como as pessoas falam. Aí são pais e mães de famílias que dão o sangue para atender o melhor à sociedade de Passo Fundo e do Brasil. Um dos motivos para a privatização dos Correios foi o prejuízo acumulado nos últimos anos. O número chega aos 2,5 bilhões de reais entre 2013 e 2016. Porém, a informação é contestada pelo diretor da Federação Nacional. O Correio é uma empresa social. Ela não é feita para dar lucros astronômicos para o governo. Embora o governo tenha retirado muito dinheiro do caixa, inclusive teve anos que tirou mais de 6 bilhões, o que acarretou esse suposto prejuízo. Nós já estamos há 2 anos já com lucros e, principalmente, os Correios não pegam dinheiro do governo. Ele é autossustentável. Toda a rotina dos Correios com pessoal, com transporte, com logística, sai do dinheiro oriundo dos Correios. Ele não dá prejuízo ao governo e nem à população, como estão falando. O Correio é autossustentável no Brasil todo. A influência política e a falta de competitividade também estão entre as justificativas para a privatização. Mas Josemar Lara rebateu que a logística dos Correios é uma das melhores do mundo. O Correio não perde para empresa de entrega nenhuma no mundo, porque a maior logística de entrega no mundo está no Correio. Hoje a nossa logística bate extremamente qualquer empresa. Tanto que tudo que é postado na FedEx e DHL, que são as maiores empresas mundiais de entrega, são repostadas no Correio. Para vocês terem uma noção, essas grandes empresas querem vir para o Brasil, mas só para a área metropolitana. Exemplo, aqui em Passo Fundo mesmo, a nossa cidade, no Santa Marta, no São Luís, no Záquia, a DHL e a FedEx não entra, só o Correio. Tanto que tudo que você compra no Mercado Livre, que coloca em outra empresa, exemplo, terceirizada para entregar, acaba vindo para o Correio porque eles não entregam. E o mais grave, que o centro de distribuição dessas empresas é no Cidade Nova, que a população carente que não recebe as suas mercadorias não tem nem como chegar no Cidade Nova, porque não tem transporte público que vai até lá. Para os participantes da audiência pública, a privatização vai trazer prejuízos para todos os brasileiros, principalmente para as pessoas de baixa renda. Porque, principalmente, as pessoas não têm acesso à internet e ainda necessitam muito dos Correios. Não somente pela fatura, pela cartinha, mas depende muito também pelo trabalho social que os Correios fazem, né? Os Correios entregam medicamentos, entregam os livros do Enem e estão presentes em todos os municípios brasileiros. Em alguns, inclusive, o Correio é o único órgão federal em mais de 2.000 presente na vida do brasileiro, que é o mais aguerrido, aquele que é mais distante das capitais. Porque quem reside nos centros, nas grandes cidades, será atendido com extrema facilidade. Agora, as periferias e as pequenas cidades não terão esse atendimento. Exemplo, Banco Postal que existe no Correio, que está em negociação para continuar, que existe nas cidades pequenas,
Se acabar, o aposentado das cidades pequenas terão que vir para a cidade grande receber. Aí tu imagine um aposentado, salário mínimo, ter que gastar, sei lá, R$50 para vir e voltar, tirar R$50 da renda de um trabalhador, de um aposentado, isso é horrível. Agora imagine se fechar a correia em cidade pequena, como que as pessoas do interior do nosso estado, principalmente citando aqui Erebango, como que vai comprar o seu tênis mais barato, um celular mais barato, se ele não vai ter a entrega? E se tiver, será muito caro, muito caro. Então, por isso que eu sou contra. Indo ao encontro de tudo que foi exposto nesta reportagem, o vereador Alex Necker apresentou uma moção de repúdio à proposta do governo federal. O documento teve aprovação na Câmara e já está em Brasília. Nesse momento em que o Brasil vive, onde nós temos mais de 14 milhões de desempregados, um número muito superior a isso de subempregados, nós não podemos aceitar que mais trabalhadores e trabalhadoras tenham como expectativa ou perspectiva o desemprego. Então foi nesse sentido que nós apresentamos a moção. A moção ela foi assinada por vários colegas vereadores e foi aprovada com 17 votos favoráveis aqui no plenário da Câmara. Qual é o efeito, então, desse documento em Brasília? O efeito é uma demonstração da representação do povo de Passo Fundo contrário à privatização dos Correios. É um documento que é levado aos parlamentares, aos deputados, que vão ter no processo de discussão de uma possível privatização a contribuição que a cidade de Passo Fundo deu a respeito do seu posicionamento. Outro documento será elaborado a partir desta audiência pública promovida pela Comissão de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e Interior. A atividade foi comandada pelo vereador Luiz Miguel Chais. Nós entendemos a necessidade dos poderes legislativos de todos os municípios do Brasil fazerem esse tipo de manifestação, essas audiências públicas e encaminhar tanto ao Congresso Nacional, ao Senado Federal, à presidência dos Correios e dizer que não é o momento da privatização. Nós somos contra a privatização, né? E entendemos também, por parte dos servidores, veja bem, a privatização do Correio, milhares de municípios deixarão de ser atendidos pelos nossos carteiros, né, que essas pessoas de pequenos municípios, lá no longínquo Amazonas, lá na selva amazônica, né, essas pessoas terão que ir no município maior, mais próximo, buscar as suas correspondências que hoje é atendido pelo nosso correio. Então, é importante que o nosso legislativo se levante e chame a atenção das nossas autoridades. A privatização, tem algumas privatizações que é necessário a nível de Estado e também a nível de federação, mas entendendo que o Correio é um órgão que não dá prejuízo, pelo contrário, é uma instituição que dá lucro aos cofres da nação. Então, nós entendemos e fizemos essa moção. Foi muito importante ouvir os trabalhadores e agora vamos encaminhar aos órgãos competentes e à nossa audiência pública. Eu saio muito feliz do encaminhamento que aconteceu e acreditamos que, sem dúvida nenhuma, o resultado será positivo. E o Jornal da Câmara termina aqui. Obrigada pela sua companhia e um ótimo início de semana.